Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente vai trabalhar os triângulos com a professora Werlane Abreu. Definição. O triângulo é um polígono regular que possui o quê? 3 lados. Ele vai possuir 3 lados, 3 ângulos e 3 vértices. Disso vai existir o quê? Algumas classificações em relação a quem? Em relação aos seus lados e em relação aos seus ângulos. A primeira classificação que a gente vai ter é em quantos lados. O triângulo possui 3 lados. Ele pode ter 3 lados iguais e ele vai ser chamado de triângulo equilátero. Ele pode ter 2 lados iguais e ele vai ser chamado de isósceles. E ele pode ser um triângulo com os 3 lados diferentes, que ele vai ser chamado de escaleno. Quando ele for um triângulo equilátero, ele vai possuir o quê? Os 3 lados iguais e também os 3 ângulos iguais. Quando ele for isósceles, ele vai possuir os 2 lados iguais e 2 ângulos também iguais. Quando ele for escaleno, ele vai possuir o quê? Os 3 lados diferentes e os 3 ângulos também o quê? Diferente. Agora a gente vai classificar o nosso triângulo em relação aos ângulos. Eu vou ter o triângulo actoângulo, que ele vai ter, qual vai ser a característica dele? Ele vai possuir 3 ângulos agudos. O que é um ângulo agudo? É um ângulo que possui um valor menor que 90 graus. A gente vai ter o triângulo reto. Qual vai ser a característica dele? Ele vai ter um ângulo reto. Se ele tem um ângulo reto, significa dizer que ele é um triângulo retângulo. Se ele possui um ângulo reto, que é o mesmo ângulo de 90 graus. E eu tenho o triângulo obtusângulo, que vai ser aquele que vai ter um ângulo obtuso. O que é o ângulo obtuso? É um ângulo maior que 90 graus. Quando a gente trabalhar os triângulos, eles vão ter o quê? Mais de uma classificação. Porque vai existir a classificação pelos lados desse triângulo, como também pelos ângulos. Classifique o triângulo abaixo. Para a gente poder classificar, a gente precisa observar o que? Os seus lados e também precisamos observar os seus ângulos. Ele não possui nenhum valor de lado, mas eles possuem o que? Os ângulos. Então, se ele possui os ângulos, eu vou classificar como em relação aos ângulos. Ele possui um ângulo de 80 graus, 40, 60. Então, ele possui quantos ângulos? 3 ângulos. E os ângulos são o quê? Menores que 90. Então, eu vou poder classificar ele como actoângulo. Por quê? Porque seus 3 ângulos são ângulos agudos, possuem valores menor que 90 graus.